Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos começar a estudar os sistemas, que é uma parte muito importante para que você possa compreender conceitos mais complexos que nós veremos em aulas posteriores. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de falarmos dos conceitos dessa aula, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Isso é sempre muito importante, porque isso te ajuda a organizar o seu raciocínio. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando os fundamentos da química. Num total de 25 aulas, nós estamos na aula 7 e vamos começar a estudar os sistemas. Dentro de sistemas, nós veremos a análise macroscópica, a análise microscópica e os métodos de separação de misturas. Nessa aula, nós estudaremos a análise macroscópica e a análise microscópica. Dentro da análise macroscópica, nós veremos os sistemas homogêneos e os sistemas heterogêneos. E dentro da análise microscópica, nós veremos o conceito de substância pura e de mistura. E dentro do conceito de substância pura, nós veremos os conceitos de substância pura simples e de substância pura composta. E dentro de substâncias puras simples, nós veremos o conceito de alotropia. E dentro de misturas, nós veremos os conceitos de mistura homogênea e mistura heterogênea. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já viu aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar dos conceitos dessa aula. Segue aí! Aqui na tela já está a estrutura daquilo que nós vamos estudar dentro dos fundamentos da química. Nessa aula nós vamos começar a estudar os sistemas e vamos ver a análise macroscópica e a análise microscópica nessa aula. Em aulas posteriores nós veremos os métodos de separação de misturas. Vamos começar pela análise macroscópica. Olha um conceito. A análise leva em consideração apenas o aspecto visual do sistema, sem levar em consideração a composição química do sistema. Para que você possa perceber a diferença entre a análise macroscópica e a análise microscópica, dá uma olhada no conceito de análise microscópica. A análise leva em consideração a composição química do sistema, assim como o aspecto visual microscópico do sistema. Agora que você já viu a diferença entre a análise macroscópica e a análise microscópica, vamos analisar um pouco mais profundamente a análise macroscópica. Dá uma olhada. Dentro da análise macroscópica, nós teremos o sistema homogêneo. O sistema apresenta um único aspecto, uma única fase ao longo de sua extensão. Também teremos o sistema heterogêneo. O sistema apresenta dois ou mais aspectos, duas ou mais fases ao longo de sua extensão. Dá uma pausa agora no vídeo e vamos para o quadro que eu quero te apresentar uma ilustração para que você possa compreender melhor os conceitos de sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Eu coloquei aqui no quadro duas ilustrações para te ajudar a compreender melhor a diferença entre sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Lembre-se que nós estamos falando da análise macroscópica e na análise macroscópica o que nos interessa é o aspecto visual. Não nos interessa nesse momento a composição química dos componentes que formam o sistema. Tudo bem? Vem comigo. Perceba que num sistema homogêneo, em toda a extensão do sistema, existe apenas uma fase. É por isso que a gente chama de sistema homogêneo. Eu não quero saber nesse momento qual é a composição química dessa substância. Aqui me interessa apenas o que eu estou enxergando. Eu enxergo apenas uma fase, então é um sistema homogêneo. Entretanto, nos sistemas heterogêneos, embora não nos interesse a composição química de cada um dos componentes desse sistema, eu consigo perceber que eu tenho três fases nesse sistema. Então, se eu tenho duas ou mais fases dentro de um sistema, ele vai ser um sistema heterogêneo. Tudo bem? Essa é a diferença. Vamos voltar para a tela. Vamos investigar agora a análise microscópica. Dentro da análise microscópica, nós teremos a substância pura. É o sistema formado por apenas um tipo de molécula, ou seja, um único tipo de componente.
E também temos a mistura. É o sistema formado por dois ou mais tipos de moléculas, ou seja, dois ou mais tipos de componentes. Perceba que dentro da análise microscópica nos interessa sim a composição química dos componentes que formam o sistema, de maneira que, se o sistema é formado por apenas um tipo de molécula, um único tipo de componente, é uma substância pura. Entretanto, se o sistema é formado por dois ou mais tipos de moléculas, ou seja, dois ou mais tipos de substâncias, nós teremos uma mistura. Tudo bem? Agora vamos investigar, dentro de substância pura, dois conceitos importantes. Primeiro é o de substância pura simples. Olha o conceito. As moléculas são constituídas por apenas um tipo de elemento químico. Aqui é importante que você já conheça algo bem significativo. Um átomo representa a unidade básica da matéria e um elemento químico representa um conjunto de átomos que possuem a mesma estrutura fundamental. Nós vamos ver com mais profundidade o conceito de átomo e suas estruturas e o conceito de elemento químico em aulas posteriores, mas é muito importante que você já saiba que o átomo é a partícula fundamental da matéria e que um conjunto de átomos que tem a mesma estrutura fundamental constituem um elemento químico. Dá uma olhada em alguns exemplos de substâncias puras simples. O O2, gasoso, o H2, gasoso, o N2, gasoso, o ferro, sólido, o alumínio, sólido, o Br2, líquido. Perceba que cada um desses componentes são formados por apenas um tipo de elemento químico. O O2 é formado apenas por oxigênio, o H2 é formado apenas por hidrogênio, o N2 é formado apenas por nitrogênio, uma barra de ferro puro é formado apenas por átomos de ferro, e assim por diante. Agora que você já viu o conceito de substância pura simples, dá uma olhada no conceito de substância pura composta. As moléculas são constituídas por dois ou mais tipos de elementos químicos. Dá uma olhada nesses exemplos: H2O, líquido, NaCl, sólido, H2SO4, líquido, C2H22O11, sólido, NaOH, sólido, NH3, gasoso. Perceba que cada um desses componentes é formado por dois ou mais tipos de elementos químicos. Por exemplo, H2O, que é o símbolo da água, é formado por hidrogênio e oxigênio. NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, nós temos átomos de sódio e átomos de cloro, formando o mesmo componente. Por isso, eles são substâncias puras compostas. Se você não entendeu ainda, vamos lá para o quadro que eu quero te mostrar uma ilustração para que você possa diferenciar bem substâncias puras simples de substâncias puras compostas. Eu coloquei aqui no quadro agora duas ilustrações para que você possa perceber melhor a diferença entre substância pura simples e substância pura composta. Lembre-se que agora nós estamos tratando da análise microscópica, na qual a composição química do componente que forma um sistema deve ser levada em consideração. Tudo bem? Vem comigo. Perceba que, numa substância pura simples, nós temos apenas um tipo de componente, por isso que é uma substância pura. E por que ela é simples? Porque se analisarmos uma molécula desse componente, perceberemos que essa molécula é formada por apenas um tipo de elemento químico, no caso, oxigênio. Não tem um segundo tipo de elemento químico nessa molécula, só temos átomos de oxigênio. Por isso, é uma substância pura simples. Agora, uma substância pura composta é formada por apenas um tipo de componente, por isso que é uma substância pura. Por que ela é composta? Porque se analisarmos uma molécula de gás amônia, no caso o NH3, perceberemos que tem átomos de nitrogênio e átomos de hidrogênio na sua estrutura. Dessa maneira, nós temos uma substância pura composta por dois ou mais tipos de elementos químicos. No caso das substâncias puras simples, nós temos um único tipo de elemento químico. E no caso da substância pura composta, nós temos dois ou mais tipos de elementos químicos na molécula que forma o componente do sistema. Tudo bem? Vamos voltar para a tela. Agora que você já sabe a diferença entre substância pura simples e substância pura composta, eu quero te mostrar mais um conceito dentro de substância pura simples. É o conceito de alotropia, fenômeno no qual um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes entre si. Dentre os principais casos de alotropia, nós teremos a alotropia do carbono, com o carbono grafite,
com o carbono diamante e com o carbono fulereno. São 3 substâncias diferentes formadas apenas por átomos de carbono. Também teremos a alotropia do oxigênio, com o gás oxigênio e o gás ozônio. Também teremos a alotropia do fósforo, com o fósforo branco e o fósforo vermelho. E por fim, também teremos a alotropia do enxofre, com o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. A alotropia é um fenômeno no qual um único tipo de elemento químico forma substâncias químicas diferentes entre si. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada nas misturas. Em misturas, nós teremos a mistura homogênea. A mistura apresenta microscopicamente apenas um aspecto, uma única fase em sua extensão. Olha alguns exemplos: água contendo sal dissolvido, as ligas metálicas, o ar atmosférico, inclusive qualquer mistura gasosa, não importando a proporção entre os gases, sempre será homogênea. Misturas gasosas sempre são homogêneas. Tudo bem? E misturas heterogêneas. A mistura apresenta microscopicamente 2 ou mais aspectos, 2 ou mais fases em sua extensão. Exemplos: água misturada com óleo, areia misturada com pedras, o granito, são todos exemplos de misturas heterogêneas. Legal, muitos conceitos importantes nessa aula. Agora vamos fazer 2 exercícios para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue aí. Olha o enunciado do primeiro exercício. Assinale a alternativa na qual todas as moléculas representam substâncias puras simples. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver o exercício? Vamos para a correção. Ele nos pede para assinalar a alternativa que contém apenas substâncias puras simples. Lembre-se, substâncias puras simples são aquelas formadas por um único tipo de elemento químico. Tudo bem? Vamos analisar cada uma das proposições. A letra A, nós temos N2. N2 é uma molécula formada apenas por átomos de nitrogênio, portanto, é uma substância pura simples. Entretanto, NH3, o gás amônia, tem nitrogênio e hidrogênio em sua composição. É uma substância pura composta, portanto, a proposição A já está errada. A letra B, carbono grafite. O carbono grafite é uma forma alotrópica do carbono. É uma substância que possui somente átomos de carbono em sua estrutura. Portanto, é uma substância pura simples. Está correto. O3, o gás ozônio, só possui átomos de oxigênio em sua estrutura. É uma substância pura simples. Está correto. O ferro sólido, uma barra de ferro contendo apenas átomos de ferro, é uma substância pura simples, porque só tem um tipo de elemento químico. Entretanto, o gás metano é formado por carbono e hidrogênio. É uma substância pura composta, portanto, ela nos deixa a alternativa errada. Letra C, sódio sólido, só tem átomos de sódio, é uma substância pura simples. Ferro sólido, só tem átomos de ferro, é uma substância pura simples. Entretanto, o dióxido de enxofre, SO2, tem átomos de enxofre e tem átomos de oxigênio na sua estrutura. Portanto, é uma substância pura composta. Letra C está errada. A letra D, enxofre rômbico, é uma forma alotrópica do enxofre. Só tem átomos de enxofre no enxofre rômbico. Portanto, é uma substância pura simples. O2, gás oxigênio, só tem oxigênio na sua estrutura, portanto, uma substância pura simples. Br2, só tem átomos de bromo na sua estrutura, portanto, é uma substância pura simples. E N2, só tem átomos de nitrogênio, é uma substância pura simples. A alternativa correta é a letra D. Por que a letra E está errada? Porque começando por CO, o monóxido de carbono, já tem átomos de carbono e oxigênio na sua estrutura. É uma substância pura composta, portanto, ela está errada. Vamos direto para o enunciado do segundo exercício para você tentar fazê-lo também. Segue aí. Olha o enunciado do segundo exercício. Considere um sistema formado por água, sal de cozinha dissolvido, areia, gelo e pregos de ferro. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de fases e o número de componentes desse sistema. Dá uma pausa de novo no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver o segundo exercício? Vamos para a correção. O exercício nos dá 5 itens: água,
sal de cozinha dissolvido, areia, gelo e pregos de ferro. E nos pergunta qual é o número de fases e o número de componentes. Nesse tipo de exercício, é mais fácil você ir montando o sistema passo a passo para determinar o número de fases e o número de componentes. Vem comigo. Primeiro, vamos colocar a água. Está aqui, coloquei a água no meu sistema. Em seguida, vou colocar o sal de cozinha, mas perceba que ele está dizendo que o sal de cozinha está dissolvido, ou seja, a água e o sal de cozinha vão formar apenas uma única fase. Vou escrever isso. Tanto a água quanto o sal de cozinha vão formar apenas uma fase. Entretanto, a água é um componente e o sal de cozinha é um outro componente. Por enquanto, nós temos uma única fase e dois componentes. Tudo bem? Em seguida, vamos acrescentar a areia. A areia é um novo componente, então é um componente diferente dos demais e ela vai formar uma fase também. Então aqui nós temos uma fase. Agora nós temos duas fases e três componentes. Agora vamos acrescentar o gelo. Entretanto, lembre-se que gelo é água no estado sólido. Dessa forma, tanto a água aqui quanto o gelo representarão apenas um componente. Eu vou apagar aqui e vou colocar que tanto a água quanto o gelo vão formar apenas um componente. Entretanto, o gelo também vai formar uma nova fase. Então, eu vou colocar aqui uma fase. Agora nós temos uma, duas, três fases e um, dois e três componentes. Pregos de ferro. Pregos de ferro vão ser um novo componente, porque eles são diferentes dos demais. E também a gente consegue observar os pregos de ferro. Portanto, nós temos aqui uma nova fase. Dessa maneira, o número de fases vai ser igual a 4 e o número de componentes também será igual a 4. A resposta está na letra A. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem os conceitos que nós estudamos nessa aula relacionados à análise macroscópica e microscópica dos sistemas. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos começar a estudar os estados de agregação da matéria, que vão nos ajudar a compreender melhor os métodos de separação de misturas. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscrever-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você quiser baixar o material dessa aula para poder estudar offline, o link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!